Seja um apoiador do canal e tenha acesso a entrevistas inéditas. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. São mais de 2.000 entrevistas para você assistir online, ou fazer o download, com apenas um clique. Paulo Marcon, vem pra cá. Paulo Marcon, tudo bom, querido? Tudo bem, João. Quanto tempo? Prazer. Muito tempo. Você está fazendo um programa novo chamado Retrovisor, do Canal Brasil. Canal Brasil. E vai estrear ano que vem. Ano que vem, mas já está sendo gravado, porque eu imitei você num certo sentido. É um talk show. Ótimo. Né? Então, tem presença de plateia e a cada 15 dias acontece uma gravação na Biblioteca Mário de Andrade, aqui em São Paulo, com entrada franca para o público. E é sempre um personagem da história brasileira. Isso é que eu achei interessante. Eu já pensei em fazer uma coisa dessas, mas nunca tive a oportunidade, nem consegui esquematizar do jeito que você esquematizou, que eu acho ótimo. Conta um pouco como é que então, na verdade, a ideia é a seguinte, é materializar um personagem da história brasileira, preferencialmente um não tão conhecido, quer dizer, não tem Getúlio Vargas, não tem Dom Pedro I, porque eu acho que todos esses já têm uma ideia deles na cabeça do público. Mas tem Anita Garibaldi, Euclides da Cunha, Frei Caneca, Cláudio Manuel da Costa, enfim, Barão de Mauá. E esse personagem é interpretado por um ator. E todas as respostas desse personagem, que sempre conta algo de um momento relevante da vida dele, então, o Mauá quando quebrou, Anita Garibaldi poucas semanas antes da morte, Frei Caneca perto da execução, Mário e Oswald de Andrade na semana de 22 e assim por diante, esse cara conta a sua situação a partir das informações que a gente tem na pesquisa histórica. Mas ele é interpretado pelo ator com liberdade, não é um texto que está pronto. Então o ator recebe uma quantidade de informações, eu nas perguntas coloco os dados mais específicos, a data, o personagem, se tinha o general fulano de tal, se a batalha foi aqui ou acolá e tal, e o ator surfa, digamos, nessas informações. A partir dessas informações. Eu tenho aqui Visconde de Mauá, Anita Garibaldi, Cláudio Manuel da Costa, Frei Caneca, José do Patrocínio. Exatamente. Luiz Gama. Aliás, eu vou sugerir, você falou em José do Patrocínio, tem um personagem riquíssimo da história do Brasil e que é uma figura, um mitômano maravilhoso, que é o José do Patrocínio Filho. Eu não conheço. É o Juca Pato, que era uma coisinha desse tamaninho. Não sabia que era o José do Patrocínio Filho, olha só. E ele era um mitômano, ele foi representante dito cultural do Brasil em algumas embaixadas, e ele inventava tanta história que ele acabou preso como espião em Londres, quase foi enforcado, porque ele dizia que era amante da Mata Hari. Pelo amor de Deus. O que era muito pouco provável, porque ele era muito feio, muito charmoso, era desse tamaninho, e ele era filho do Zé Patrocínio, ele era bem negro, mas ele produziu umas fotos dele, que por efeito de luz, ele parecia branco, era uma coisa estranhíssima. E era uma figura tão cheia de humor, quando ele estava morrendo, morreu de tuberculose, naquela época era comum, fatal. O último alimento que ele conseguia digerir era leite de mulher, que tiravam com uma colherzinha e davam para ele. E ele já morrendo falou assim, não, eu prefiro da fábrica ao consumidor. Sem intermediários. Sem intermediários. Não, dá uma pesquisada que você vai ficar fascinante. Bom, você, nos seus livros, já navegou nessas áreas. O próprio Patrocínio Filho é um personagem no livro do O Homem que Matou Getúlio Vargas. Mas aqui, deixa eu continuar aqui. Luiz Gama, Euclides da Cunha, João Cândido. O Almirante Negro, né? Da Revolta. Maravilhoso. Luiz Carlos Prestes, Mário e Oswald de Andrade, que eu também acho... Juntos. Esses vão estar sentados juntos falando na semana de 22. Maria Lacerda Moura. Essa é uma feminista de 1923, que foi importantíssima no Brasil, que a gente não conhece, eu nunca tinha ouvido falar, né? E que... Eu também nunca tinha ouvido falar. Tinha, digamos, opiniões sobre o homem e sobre o domínio do homem sobre a mulher impressionantes, e tinha uma influência enorme naquela época. Isso é 1923. Monteiro Lobato, Plínio Salgado. Plínio Salgado
Exatamente. É uma personagem também fascinante e terrível, né? Terrível, e mais surpreendente, é o Danilo Granger quem vai fazer essa entrevista. O mais surpreendente do Plínio Salgado é que ele não é exatamente aquele personagem caricato que a gente leu nos livros. Ele é muito mais complicado do que isso. Ele teve um papel importante na literatura, né? Ele foi uma precursora do modernismo. E dizer que o integralismo é simplesmente uma cópia do fascismo é uma simplificação que não vale a pena, né? Se fazer. Era um pouco mais complicado do que isso. Eles tinham escola, tinha crianças integralistas, e o Plínio Salgado foi candidato a presidente da República em 1937, pré-candidato, com 800 mil votos dentro do partido dele. Era o maior partido de massas, era o único partido de massas no país. E o legal é que na entrevista, isso eu fiquei muito fascinado pelo resultado, é que o público embarca muito rapidamente em imaginar que aquele ator é o Plínio Salgado, e tem pergunta do público. Quem faz o Plínio? É o Danilo Granger, que é um jovem ator. Tem uns trechinhos aqui para ver. Tem uns de Anitta e Mauá. E tem o Renato Borg fazendo o Mauá. O Renato Borg, aliás, eu vi já lá na minha sala, está dando um show, é um espetáculo. É muito bacana. E, aliás, ele está dirigindo um espetáculo aqui também, sim, no Renaissance, com a Eva Vilma, Pepe Rangel, que esteve aqui, e no Teatro Renaissance. E a direção é do Borg. Né? O bacana de dizer dessa coisa dos atores é que eles todos mergulham muito fundo nisso. Porque, na verdade, não tem um texto para ele editar. Não, né? Pois é, ele estuda, entrou mesmo. E ele cortou a barba depois de 10 anos para fazer o personagem Mauá nesse evento de um dia. Quer dizer, ficou legal, ótimo. Ficou legal. E o espetáculo é o Azul Resplendor, com a Eva Vilma. Deixa eu te falar, eu estou vendo que tem menos personagens femininos do que masculinos. Sim, um pouco por causa da época, claro, que é lá para trás. A gente procurou fazer uma coisa de mais ou menos 70 anos para trás, para não ter problema com a atualidade. E um pouco, talvez, por ignorância minha. Eu acho que tem que buscar personagens. Eu queria sugerir duas personagens. Vamos lá. Uma é Chiquinha Gonzaga. Sensacional. Né? Na segunda série, com certeza. E a outra muito pouco conhecida, que é... Ah, meu Deus. Uma que é pouco... Maria Quitéria. Maria Quitéria. Que foi, depois deu nome a um batalhão de mulheres na Revolução de 30. Ela é anterior, é de 1800 e tanto. Isso. Mas aí eu acho engraçado isso, tinha um batalhão de mulheres na Revolução de 30, que era chamado Batalhão Maria Quitéria, em homenagem a ela. E diziam os críticos o seguinte: o único sangue que correu na Revolução de 30 foi quando o Batalhão Maria Quitéria menstruava. É uma coisa louca. E também tem a Maria Bonita. Maria Bonita, Pagu. Isso tudo já está programado. Não, isso está na fila para a segunda série. A primeira série são 13 programas e a ideia é a gente fazer a segunda série com 26 programas. E vai dar. Podemos ver alguns trechos aqui? O Mauá primeiro? Bens arrematados para fazer frente à falência. Impressiona. Então, cristais, louças, tudo. Canastras de roupa. Até o meu óculos de aro de ouro, agora não é mais, mas os de aro de ouro eu também coloquei. Não é? Além de fazendas, bengala com castão de ouro, fazendas, casas em que eu já tinha morado, São Cristóvão, do Catete. E apesar disso, o senhor não se queixa. Por quê? Porque eu não sinto falta disso. Do que é que o senhor sente falta? Eu sinto falta do reconhecimento do meu trabalho, do justo reconhecimento do meu trabalho. É como eu disse, eu fui vencido, mas eu não estou convencido. E você tem medo da morte? Olha, não. Aqui é. É a Luciane Guedes fazendo Anitta Garibaldi. Por quê? Carregando um filho na barriga, no meio de uma guerrilha, cercada de inimigos. Eu nunca pensei sobre isso. Porque eu acho que, talvez, se eu morrer amanhã, a vida que eu tive curta, de 28, 29 anos, digamos assim, é muito mais do que a vida da minha mãe inteira, mais a da minha avó e mais a do meu pai junto. É muito bacana ver o entusiasmo dos atores e a coisa da plateia reagir e perceber que ali
Ou acreditar que ali está a Anita Garibaldi, por exemplo, feita pela Luciane Guedes, que é professora de teatro e uma atriz muito talentosa do teatro aqui de São Paulo, né? Ou o Renato Borg, que é fundador, né, do Oficina, que está com esse entusiasmo de garoto. Agora, quanto tempo tem cada... É um por programa? É um por programa. O programa terá 30 minutos e a entrevista no teatro, digamos assim, 1 hora. Então a gente vai fazer os melhores momentos. Faz uma edição. Uma edição para 30 minutos. E o bacana são as perguntas do público. Então teve uma moça que perguntou para a Anitta lá, falou, você saiu de Laguna há 10 anos, e você sabe da sua mãe? Aí a atriz teve que se virar, disse, não, a minha mãe, eu nunca mais vi, mas eu acho que ela está bem, quando ela saiu de lá está bem. Então, ou o Mauá teve um que perguntou, mas agora em 2013, o Tom Zé esteve lá assistindo e fez uma pergunta para o Rafael, mas esse outro rapaz, ele queria saber a opinião do Mauá sobre 2013. Aí o Mauá, o Borg, falou, não, eu já estou morto, então eu posso dar minha opinião. Né? E deu uma opinião. E o Mauá é importante saber porque ele foi muitas vezes mais rico e poderoso do que o Ike Batista, por exemplo. Né? E quebrou de uma maneira impressionante e pagou todas as dívidas, né? No final do Império. E ele morre poucos dias antes da proclamação da República, ainda como o homem mais rico do Brasil, mas obviamente muito menos rico do que tinha sido. Você utilizou o material do livro? Do livro do Mauá, do Jorge Caldeira, do livro do próprio Mauá, que chama Exposição aos Credores, que é uma espécie de prestação de contas que ele faz. Então tem sempre uma historiadora, a Daisy Perelmutter, que assessora a série, para a gente ter garantia de que o que está sendo dito ali tem uma base histórica consistente. Agora, o ator não sabe o que vai ser perguntado, ou ele sabe, sim, o que vai ser perguntado por mim. Pelo público, não. Não, claro. Tá certo? Então, por você, ele sabe. Sabe, mas ele tem uma liberdade, digamos, de alterar aqui ou acolá a resposta. Eu é que não sei o que ele vai responder exatamente. Porque ele também deve fazer uma pesquisa, né? Com certeza. O ator ou a atriz fazem uma pesquisa. E você já foi ator de teatro? João, não diria isso, mas eu fiz... Não, essas coisas não se esquecem, não adianta. Tempo de faculdade. Pode disfarçar. Você, de Léa Frati... De Léa Frati. Você era casado com a Dileia na época? Não, eu conhecia a Dileia. Eu comecei a namorar a Dileia no teatro da ECA USP. E o terceiro era... Augusto Nunes. Que perpetrava também... essa navegação pelo teatro. De entrada da faculdade. Era o Augusto Nunes. Augusto Nunes. E Salma Buzar, que é uma atriz de teatro. Não tem nada disso gravado, né? Não tem. Isso naquela época ia ser uma coisa muito divertida. E qual eram as peças? A gente fez uma peça que usava um trocadilho ridículo, que era ascensor e queda de um sensão. Porque era, na verdade, ascensão e queda de um sensor. E isso é 71, 72, 71. Plena ditadura. Plena ditadura. Na USP. Então era uma sátira ali sobre o censor, misturava com Gil Gomes. Eu me lembro que tinha um... Quem fazia o Gil Gomes? O Gil Gomes, eu acho que era... Será que era? Eu acho que era você que está com vergonha de fazer. Acho que é. Não me lembro mais, né, João? Aquela voz do Gil Gomes. A mão. E eu me lembro que tinha um vaso sanitário no palco. Né? Mas ali foi uma experiência, felizmente eu desisti. Né? E passei Nunca se sabe. Agora, essa experiência do retrovisor é curiosa porque, na verdade, embora seja uma entrevista, tem uma coisa meio de contracenar com o ator. Não, né? Eu vi aqui, eu achei fascinante a ideia. Lembra, mantidas as proporções, o programa do Actor Studio. Que era ele foi inspirado nisso, né? Que é do James Lipton, né? O apresentador. Eu implico muito com a barba dele. Aquela barba tipo Clóvis Bornai, bem desenhadinha. Agora, ele é um grande entrevistador. Ele é ótimo. Porque ele sabe tudo e ele faz a pergunta que permite ao entrevistado ainda recordar aquela questão. É muito legal, é muito legal. Bom, eu conversei aqui com Paulo Marcon. O programa estreia quando? Estreia no começo do ano que vem, no Canal Brasil, e eu sei que você permite isso, com o patrocínio de Bradesco, BNDES e Tractibel.
sem o que não seria possível fazer isso. E eu queria registrar a parceria importante do Sérgio Rosenblit, que é co-diretor comigo, e da Miração. E eu estou voltando para a TV depois de 6 anos. Né? Eu fiz o Roda Viva há muito tempo, depois estou voltando agora e estou me divertindo, porque às vezes morto é mais fácil de entrevistar. Né? Provavelmente. Com certeza. Paulo Marcum, muito obrigado. Sucesso. Daqui a pouco a gente volta.